Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Vem cá, você já ouviu falar em sistema financeiro global? Bom, independente de você ter ouvido ou não, de você saber ou não o que significa sistema financeiro global, é bom você ficar sabendo que é uma coisa que afeta muito e que vai afetar cada vez mais a sua vida, a nossa vida. Mas como será que esse tal de sistema financeiro global influencia tanto assim na sua vida? Essa e outras perguntas serão respondidas na teleaula de hoje. E aí, vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo que o sistema financeiro global é um sistema de mercado de capitais que engloba vários países independente das suas fronteiras. Você vai ver também como surgiu esse sistema e que consequências ele traz para o nosso futuro. O nosso mundo está ficando cada vez mais internacionalizado. Isto é, as barreiras, as fronteiras que antes separavam os países estão ficando cada vez mais tênues, cada vez mais imperceptíveis. Hoje, com a globalização da economia, é possível encontrar aqui mesmo no Brasil produtos fabricados em lugares tão distantes como a China. É claro que globalização da economia e sistema financeiro global são conceitos diferentes, mas que caminham juntos. Se com a globalização dos mercados a gente tem produtos circulando entre os vários países quase sem restrição, com o sistema financeiro global a gente tem um outro tipo de circulação livre entre os países, a circulação de capitais, de dinheiro. Mas afinal de contas, o que é esse sistema financeiro global? Segundo escreveu a geógrafa Lia Osório Machado, a economia de mercado, atualmente, funciona com a ajuda dos bancos de investimento internacionais e dos mercados de capitais. Ou seja, a economia de mercado hoje funciona dentro de um sistema de geração, compra e venda de crédito. É por isso que quem controla o acesso ao dinheiro, ao crédito, como os governos, os bancos, as companhias de seguro e as operadoras do mercado financeiro, acabam exercendo um poder notável na conjuntura internacional. Só para concluir, ainda segundo Lia Machado, trata-se de um sistema financeiro global, pois sua tendência é expandir-se cada vez mais, liderado dos regulamentos de base territorial, como aqueles do Estado-nação. O sistema financeiro global, na verdade, tem a ver com a internacionalização da economia capitalista. Uma internacionalização que já vem ocorrendo desde o século XIX. Mas as coisas nem sempre foram assim no mundo capitalista. Até 1970, o sistema financeiro ainda baseava-se na intermediação bancária. Mas, a partir dos anos 80, esse sistema foi amplamente alterado. Mas alterado para quê? Como era antes e como é agora? Bem, durante as décadas de 40 e 50, o sistema financeiro internacional apoiava-se na forte economia americana e em sua moeda, o dólar. E era a partir da relação existente entre um montante de dólar e uma quantidade de ouro que se criava uma situação de estabilidade no sistema monetário internacional. Dessa forma, era possível controlar e saber sempre o montante de dólares existentes no mundo. E mais do que isso, era possível também que cada país soubesse exatamente a relação em valor entre a moeda nacional e a moeda de referência, o dólar. Era uma época em que cada país controlava as transações em divisas estrangeiras, além dos fluxos de capital serem relativamente pequenos no mercado financeiro internacional. Mas, a partir da década de 60, essa situação começa a mudar. E o que é que começa a mudar a partir da década de 60? Nesse período, a economia começa a ficar mais transnacional, ou seja, a economia não se limita mais aos territórios dos estados nacionais. Com isso, uma empresa sueca, por exemplo, transfere sua sede social para outros territórios, onde as restrições aos negócios são mais brandas e os impostos mais amenos. Mas é a partir da década de 70 que as mudanças mais profundas começam a acontecer. É quando o dólar começa a perder sua força por causa dos constantes déficits públicos e na balança de pagamentos.
Traduzindo, os Estados Unidos estavam gastando mais do que arrecadando. E para aumentar as suas exportações, o governo norte-americano decidiu romper as relações que existiam entre o ouro e o dólar. Com isso, acabou provocando uma liberalização geral dos controles cambiais de vários países. E o que acontece com os dólares americanos depois disso? Acontece que muitos desses dólares, para fugir das restrições da legislação bancária americana, não voltam mais para os Estados Unidos. Estocados fora do território norte-americano, acabam se transformando num instrumento financeiro negociável. Ou seja, esses dólares acabam sendo utilizados em lucrativos empréstimos de curto prazo. Essa prática gerou uma expansão do fluxo de dólares por todo o mundo e fez com que vários governos perdessem o controle das taxas de câmbio e do volume de dinheiro que estava em circulação. Como você está vendo, a partir da década de 70 houve uma liberalização financeira mundial. Se por um lado isso ajudou a expandir o comércio mundial, por outro lado acabou fazendo com que os fluxos financeiros, o dinheiro, se separassem cada vez mais do comércio de manufaturas e de serviços. Além disso, os estados nacionais, que já vinham perdendo parte de seus poderes econômicos, ainda são acusados pelos ideólogos do neoliberalismo como os principais responsáveis pela crise inflacionária da década de 70. Bom, segundo os neoliberais, o Estado não deveria se intrometer de forma alguma na economia. O mercado, para os neoliberais, deveria ser livre. Tá aí, Vicente, uma boa pergunta. O que o neoliberalismo pretende, hein? Bom, Gil, a coisa não é tão simples assim. Mas o neoliberalismo, de uma maneira geral, pretende reduzir a inflação, estimular investimentos produtivos e especulativos, reduzir o tamanho e o papel do Estado, garantir ao capital privado maiores margens de lucro e reduzir o peso político e econômico dos trabalhadores. As mudanças neoliberais até reanimaram as taxas de juros, mas não conseguiram estimular o crescimento da produção. E por que isso? É que a desregulamentação financeira promovida pelo neoliberalismo criou condições muito mais favoráveis para a especulação financeira do que para a produção. Mas, apesar disso, o neoliberalismo continuou crescendo. E após atingir os países ricos da América e da Europa Ocidental, atinge também o leste europeu e a América Latina. Mais recentemente, a China se juntou a esse grupo com seu sistema de socialismo de mercado. Mas, apesar desse avanço neoliberal, a região capitalista que mais alcançou êxito nesses últimos 20 anos é justamente a menos liberal. Trata-se da região do Extremo Oriente, onde estão incluídos o Japão e a Coreia do Sul. Mas a globalização não está presente só no mundo das finanças, no mundo do fluxo de capitais. Ela também está presente na produção e nos processos de produção. Se hoje em dia a gente pode dizer que o dinheiro não tem mais pátria, a gente também pode dizer que as mercadorias estão ficando cada vez mais internacionalizadas. Hoje em dia está cada vez mais comum encontrar produtos feitos com peças fabricadas em países diferentes. Um automóvel, por exemplo, poderia ter o motor feito num país, as rodas em outro e o sistema de freios num outro ainda. Mas será que o fato de que os países não têm mais produtos tipicamente nacionais, o fato de que o dinheiro passa de um país para o outro, quase sem restrições, será que tudo isso não está enfraquecendo os governos? Enfraquecendo os estados nacionais? Esta é uma pergunta sobre a qual Lia Osório Machado procura responder. A autora afirma que, de um lado, o sistema de estados-nações mantém, do ponto de vista jurídico, as prerrogativas de soberania. E, de outro, o poder fixado pelas fronteiras do Estado Nacional é cada vez mais limitado pela política de poder das grandes corporações e das altas finanças. A sensação que todos nós temos diante do avanço do neoliberalismo é a de que os estados nacionais estão sofrendo tal pressão do sistema global que estão perdendo seu poder de escolhas e decisões, assim como sua autonomia para dinamizar os seus investimentos, renda e emprego. Ou seja, a globalização vem subordinando cada vez mais os estados nacionais aos interesses dos grandes centros financeiros.
Diante disso, nós podemos dizer que os estados nacionais não estão perdendo sua integridade política, mas sim o controle sobre suas moedas e políticas fiscais. O problema disso tudo, independente do poder que os estados estejam perdendo, é que o mercado de capitais não está preocupado com o bem-estar ou com a justiça social dos cidadãos, mas sim com os lucros. Pois não cabe ao mercado de capitais pensar em questões como saúde, educação, moradia ou serviços públicos, por exemplo. Mas, por outro lado, essas funções devem ser pensadas e realizadas pelos estados nacionais, que não podem permitir que seus territórios transformem-se simplesmente em espaços de manobra e de possibilidades para a economia internacionalizada. Nesta teleaula, a gente está vendo o que é o sistema financeiro global e quais os limites do Estado-nação diante do crescimento desse sistema. Só para não ficar nenhuma dúvida, já que o tema não é dos mais fáceis, vamos dar uma rememorada no que vimos até aqui. Sistema financeiro global é um sistema de mercado de capitais onde ocorre a geração, compra e venda de créditos, que se expande livre de regulamentos de base territorial como os do Estado-nação. A globalização financeira é uma das primeiras manifestações da transnacionalização da economia capitalista, em que as atividades financeiras e produtivas rompem com as fronteiras dos estados nacionais. Bem, em suma, foi disso que tratou a teleaula de hoje. Mas para que não fique mesmo nenhuma dúvida, vamos checar agora a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que o sistema financeiro global é um sistema de mercado de capitais que engloba vários países independentemente de suas fronteiras. Você viu também que esse sistema surgiu a partir da crise do dólar na década de 70, e que acabou sendo impulsionado pela onda neoliberal que começou a varrer o mundo a partir da Inglaterra em 79. Por fim, você viu que o sistema financeiro globalizado está dando cada vez mais poder às grandes corporações financeiras e tirando o poder dos estados nacionais, que interferem cada vez menos nos rumos da economia. Bom, a nossa teleaula pode ir ficando por aqui. Mas você não. Agora é a sua hora de dar uma boa olhada no livro, fazer os exercícios, enfim, dar uma bela estudada. Combinado? Então, até a próxima!